Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E no meio disso tudo, o que as acessibilidades, eu gosto de usar plural, tem a ver com tudo isso? Não sei se vocês se lembram, Museanders, a gente abriu uma caixinha no nosso Instagram, né, galera? E um dos temas sugeridos por vocês foi acessibilidade. E hoje vamos tratar disso, de um recorte, né, sobre acessibilidade, dentre tantos possíveis. E comigo, quem vos fala, Marina Gouveia, aqui estão a maravilhosa ruiva cobreada, Juliana Gueiros. Alô, Museanders, alô. Brasil! Marina sempre lembrando, né, que hoje eu não retoquei, infelizmente, minhas raízes dos meus cabelos, mas eu pode deixar que na próxima não vou faltar. Que bom que estamos aqui, Gustavo. Já vou dar um spoiler de quem é a nossa convidada, mas você já leu, né, Karen? Muito obrigada por virem. E vamos começar esse tema que é muito importante para mim também. Bora. É isso mesmo. A Ju estuda também acessibilidade, então espero que seja um episódio muito gostoso para todo mundo. E não poderia deixar de mencionar o queridíssimo que tá aqui também, Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Comigo não tá tudo bem. Comigo tá tudo triste, tá tudo pesar, tá tudo cinza, escuro, porque no dia da gravação de hoje, dia 6 de março de 2023, fazem 10 anos da morte daquele, isso mesmo, The Big Cry Boy, Chorão. É muito triste. De quem, Gustavo? Que as pessoas estão achando que é... De quem que é a morte? Falei. Alexandre Magno Abrão, o Chorão. É muito triste pra mim. Eu passei Deixou grandes ensinamentos. Hoje eu trabalhei o dia todo só no looping do Acústica MTV do Charlie Brown. Só o looping. Skate eu vim, de skate eu vou. É isso mesmo. Só não fui trabalhar. Cada escolha é uma renúncia. Escolha uma renúncia é a vida. Então estou lutando para me recompor. E é isso. Sem romper é demais. Também por isso eu creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz. Muito bom, Gu. Então, descanse em paz, querido Chorão. E agora, temos conosco a nossa ilustre convidada do episódio de hoje, que eu tô felicíssima de que ela tá aqui, né? Não consigo nem expressar a minha felicidade verbalmente. Eu não tenho como descrever o tanto que essa moça me ensinou. Então, vou deixar que ela fale com vocês para vocês verem o tanto que vocês podem aprender com ela. Karen Montija, seja muito bem-vinda. Ai, boa noite, Marina, boa noite, Juliana, boa noite, Gustavo, boa noite para quem tá ouvindo. Como que vocês falam? Museander. Já vou aqui pedindo desculpa que eu tô com uma leve tosse, então se de vez em quando vocês ouvirem um fui eu mesma, tá? Mas tô muito feliz com o convite de vocês, tô muito honrada de saber que foi um pedido, né, de quem ouve o podcast de vocês e de vocês pensarem em mim quando ouviu o termo de acessibilidade. Então eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Bom, deixa eu me apresentar então rapidinho. Eu sou educadora, vai fazer 16 anos que eu trabalho com arte e educação em instituições culturais. E desde 2013 eu trabalho como coordenadora pedagógica de educativos de espaços culturais, né? Então, dentre eles, eu fui coordenadora do CCBB Educativo de São Paulo, de Brasília. Atualmente eu tenho a minha empresa, que é a AK Projetos Culturais, que faz trabalhos de arte e educação para o SESC, por exemplo, né? A gente trabalha muito no SESC. E faço acessibilidade estética e comunicacional. Então, assim, já dei ali, já joguei aqui um pouquinho de tempero aí no que a gente vai conversar, já adiantei aí um pouquinho.
Mas é isso. Tô aí já faz um tempo na área e sempre pesquisando acessibilidade, que é um tema bem, bem caro para mim. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Vai ser uma conversa muito boa. E, como eu estava dizendo, acho que a gente vai sair daqui com a sensação de que precisamos falar mais sobre isso. E que bom que a gente tem essa sensação. Não sintam ciúmes, queridos outros convidados. A gente sempre sai com essa sensação dos episódios. A gente ama vocês, calma. Amamos todos. Mas enfim, a gente tem um super recado antes de começar a nossa conversa aqui com a Karen. Temos uma grande novidade que já está rolando nas nossas redes sociais, vulgo Instagram e onde mais, Gu? Eu acho que é só Instagram. Só Instagram? Por enquanto, só no famosíssimo Instagram. O Facebook é um lugar que a gente precisa ocupar, é um erro nosso, mas ocupá-lo-emos logo. Sim, a gente precisa disputar espaço com as receitas do Taste Made, aquelas receitas estranhíssimas que o povo faz, aquelas invenções. A gente precisa aprender a disputar esse espaço, é verdade. Isso mesmo. Bora lá, projeto 2023. Ocupar o Facebook. Mas enfim, Gustavo, Juliana, qual é a novidade? Anuncia aí, Gu. Nós temos camisetas agora, nossas camuzeutas, ou camuzeutinhas. Nem não só camisetas, é isso que eu já ia te retificar aqui. Nossas camuzeutinhas, que pra mim é a palavra do ano. Eu, em qualquer lugar que eu esteja, eu falo, você vai vestir a sua camuzeutinha? É isso, nós temos diversos modelos, várias estampas, assim, já tá sendo um sucesso, galera. Quando você vai andando na rua, vai estar andando no museu, você vai ver lá a camiseta da Museando. Camiseta guiada não, monitorada também não, mas mediada. A camiseta do Meus Gostos São Peculiares, você não entenderia. A camiseta também do Museologia Sem Luta de Classes é colecionismo. Olha, isso aí tá vendendo bastante. Uma frase de efeito, o pessoal gosta de uma frase de efeito. Temos também novas estampas aí da Mesa Redonda de Santiago, a Mesa Redonda. Temos também... Essa tá muito boa, gente. Essa merece. Tá boa. Essa tá muito boa, real. Vai lá ver logo. Isso, e todos os produtos são veganos. Você que é vegane, aí ó, todos os produtos são veganos. Pode comer sem culpa. Pode comer sem culpa. É tudo feito de algodão. E tem... Assim, é de uma penca, né? Uma empresa da Chico Rei. Tem todo tem todo o seu percalço ali, todo o seu backup. Como é o nome? Esqueci agora. O que é ecológico. Tem todo o seu backup ecológico ali. Eles fazem doação para instituições que cuidam da Mata Atlântica, tudo. Vão lá, é sensacional. Temos vários modelos, vários tamanhos, várias cores. E aceita Pix e dá pra dividir até 3 vezes no cartão. Então, ó, não tem desculpa. Vai lá, compra sua camiseta. Eu sei que esse episódio vai sair perto do 5º dia útil. Não tem desculpa, hein? Maravilhoso. Eu já comprei a minha camuzeutinha da firma. Tô aguardando chegar e vai chegar perto do meu aniversário, gente. Eu acho que quando... Presentinho, meu mimo. Eu acho que quando esse episódio for ao ar, meu aniversário já terá passado, se eu não me engano. Mas é isso. Mas só avisar que se você ficou curioso, curiose, tá aqui na descrição do episódio. Vai lá na descrição, tá uma penca, www.umapenca.museando, essa já vai direto. E se você ouviu esse episódio, dá parabéns lá pra Marina no comentário da postagem. Eu vou ficar feliz. E fala, foi um ótimo episódio, ajuda a gente lá no Instagram, dá aquele like. Apoio moral é importante também, né, galera? Enfim, bora conversar com a Karen, então? Karen, eu conheço um pouco do seu trabalho, mas não sei se os museanders conhecem. Diante disso, você pode, por favor, apresentar a sua pesquisa de trabalho, de academia, né? Seu trabalho prático e acadêmico pra gente, por favor, falando o que te motivou a estudar e trabalhar com isso, para quem é direcionado, né? Um público, não diria público-alvo, mas há um filtro, né? Nesse seu trabalho, enfim.
destrinchar aí um pouquinho pra gente, como se a gente nunca tivesse visto o seu trabalho antes. Boa. Eu vou começar contando histórias de alguns encontros na minha vida, porque eu acho que isso é o que motiva a gente a pesquisar, são os encontros. Para tudo que Karen tem causos. Eu tenho... tenho alguns causos aqui junto comigo. Bom, acho que a primeira coisa, assim, eu acho que tem uma relação muito forte com o meu pai. Assim. O meu pai foi um senhor que teve cataratas, e isso já diz muito sobre o público a qual a pesquisa... Eu fiz o recorte da minha pesquisa de mestrado, né? Na época que ele teve catarata, não era uma coisa muito, vai lá, vai no hospital, faz uma raspagem, volta a enxergar, ok. Não, era uma coisa que você tinha que esperar ela ficar em um determinado estado para fazer a cirurgia. Então, meu pai teve baixa visão até chegar na cegueira, e quando ele chega na cegueira, que faz a cirurgia, ele volta a enxergar. Então, eu fui uma criança que acompanhou meu pai para ir nos lugares, assim, no mercado. Então, eu gostava muito de ir no mercado com ele, então eu falava o que tinha no mercado, acompanhá-lo até o médico, enfim, fui essa criança, mas como ele tinha baixa visão, ele tinha ainda um pouco, né, da visão, eu fui entender mais adolescente o que é que eu tinha vivido na minha infância, assim, com ele. Mas isso ficou guardado em mim, sem eu saber exatamente o que eu ia fazer com essa informação, porque era a minha vida, né, a minha história. Depois que a gente vai pesquisando e fala, olha, isso estava na minha vida desde então, né, mas raciocinando depois, nunca é no momento, olha, vou trabalhar com isso porque o meu pai... Não foi dessa forma. Em 2000... não vou falar o ano, mas logo que eu me formei, eu virei professora, sou formada em artes visuais, né, e fui dar aula e tive um aluno cego, Guilherme. Então, tive toda uma dificuldade imensa em trabalhar, porque eu tinha as demandas, né, as demandas mesmo da coordenação pedagógica, que dizia assim, você precisa fazer isso porque vai ter o vestibular, você precisa de fazer tal coisa e tal, e eu tinha esse aluno que eu não sabia como fazer ele ler imagem, por exemplo, né? Então ia muito de um feeling ali, de uma descrição que eu também não sabia exatamente o que eu estava fazendo, por ser muito diferente da intimidade que eu tinha com o meu pai, ali eu estava como educadora. E finalmente, em 2014, eu já era coordenadora pedagógica, eu saí do ensino formal, fui para o ensino não formal, fiquei educadora durante muitos anos. E aí, quando me tornei coordenadora, em 2014, eu vou coordenar o CCBB do Rio de Janeiro, para substituir um coordenador, e eu conheço a Camila Alves, que eu não sei se vocês conhecem, mas super devem conhecer o trabalho dela. Assim, ela tem até um livro hoje que se chama E Se Experimentássemos Mais. É um livro muito importante, assim, para minha vida. Eu vi ela começar a escrever. E aonde que eu conheço ela? Eu conheço ela dentro do CCBB educativo do Rio de Janeiro, mediando artes visuais. Ela, uma mulher cega que usuária de cão-guia. Então, quando eu chego na galeria do CCBB, eu vejo aquela menina belíssima, com um cão golden belíssimo, mediando artes visuais para um grupo de crianças, e eu jamais ia imaginar que ela era uma mulher cega. Então, isso, em algum lugar, também mexe muito comigo, e aí a gente cria um vínculo muito forte de amizade mesmo, e ela, tudo que ela estava começando a pesquisa dela de mestrado na época, e tudo que ela ia aprendendo, tudo que ela ia me ensinando, eu ia captando, e aí um mundo se abriu para mim, possibilidade se abriu para mim, porque eu fui descobrir que quando você faz um trabalho de acessibilidade voltado para o público cego, que é o público que diretamente desafia as artes visuais, né, você acaba atingindo o público que também não tem deficiência. Então, criar recursos de acessibilidade junto da Camila, junto com os educadores que eu conheci no Rio de Janeiro, foi muito enriquecedor, porque a gente partia da ideia que a gente não queria replicar o que a obra era, por uma razão muito simples.
A gente queria chegar numa acessibilidade estética, né? A gente queria atingir a experiência estética desse visitante. E a gente entendia, através de pesquisas, leituras, pesquisas de pessoas que vieram antes e tudo mais, que, por exemplo, as placas táteis eram um material que era bem importante, uma conquista, mas que ele era limitado. Ele não ia muito além. Ele passava informações do que era a obra de arte. Tá um pouco claro, assim, o que eu tô tentando dizer? Então, por exemplo, tinha uma obra de uma mulher que tem um cabelo esvoaçante, cabelos ao vento, e tem uma cadeira do lado dela, e a obra se chama Solidão. E fazia uma descrição e não aprofundava com o formato da tela. Exato. Era uma descrição por cima, tipo, tal coisa e prau. Tá certo, você faz uma placa tátil, você tateia ali, você entende que é uma mulher com cabelos ao vento e você entende que é uma cadeira, mas e a solidão? E a expressividade da imagem, né? É uma coisa feita para quem vê, então assim, tem elementos ali que não chegavam pro meu visitante cego, porque faltava expressividade nesses materiais. Então a gente começou a questionar os próprios materiais que tinham ali, que nos muniam para utilizar dentro do setor educativo. Então, respondendo sua pergunta mais diretamente, eu costumo dizer assim que o recorte da minha pesquisa foi o público com deficiência visual, mas através do trabalho, pensando nesse perfil de público, a gente atingiu uma variedade muito grande de pessoas, e a Marina pôde vivenciar isso junto comigo no CCBB de São Paulo, porque a gente entendeu que a gente precisava fazer um trabalho junto, e não fazer um kit, e não fazer uma sala que atendesse o público com deficiência. A gente precisava fazer algo que juntasse os dois, as pessoas com e as pessoas sem deficiência, juntos, usufruindo do mesmo recurso, porque somos todos diferentes e percebemos o mundo de forma diferente. Então, foi através dessa minha inquietação de perceber que os recursos eram mais informativos e não expressivos que a pesquisa começou. Deu para entender todo mundo? Eu entendi perfeitamente. Eu tô aqui retomando uma série de lembranças, né? Tanto das vivências com a Karen nos espaços, mas também de outros lugares que falam sobre acessibilidade e inclusão. E é um desafio tratar sobre isso, porque geralmente ainda quem tem, isso está mudando obviamente, né? Mas são as pessoas sem deficiência que criam esses tais recursos, né? Sejam eles com uma função mais de tradução, né? Seja traduzir uma imagem ou entre línguas, são capitaneados assim por pessoas sem deficiência. E quando o Karen traz que houve a inquietação que motivou ela e a equipe, né, e enfim, motivou a produção dessa pesquisa acadêmica e de tantos espaços, já posso falar dos espaços sensoriais, na época chamava espaço sensorial, ainda chama? A proposta ainda chama assim? Eu não sei como ficou no CCBB, né, porque eu não estou mais lá, eu não sei se existe esse espaço ainda, né, mas na minha vida ele ganhou muitos nomes. Então, por exemplo, assim, qual o mais atual? Eu falo muito de objeto mediador, espaços multissensoriais, que eu acho que aí fica mais claro do que a gente está tratando. Sim, né? Sim. Eu acho, só retomando aqui, Ká, quando você pensa em propor espaços em que as pessoas em sua diversidade convivam, leio isso como um processo de inclusão, né? O processo, no fim das contas, ele é contínuo, não acaba e tudo mais. Por quê? Não sei o que o Museander está aí ouvindo, compreendeu por espaço multissensorial, mas existem muitas experiências promovidas aí, as pessoas são vendadas por aí para experimentar o museu, ou entram numa sala escura e começam a tatear umas coisas, meio aquela brincadeira de programa de domingo, assim, sabe? tinha no, sei lá, naqueles programas
programa que você enfiava a mão em algum lugar assim. No Gugu, isso. As pessoas, durante muito tempo, essa foi a experiência de promoção, sei lá, difusão, sei lá qual palavra usar, de acessibilidade que a gente conhecia. Inclusive, espaços famosos tinham uma sala desse tipo. Inclusive, ainda tem algumas ações assim. Ainda tem? Por aí, veja algumas coisas aí. Veja aí. Sempre tá. E aí, desculpa, posso só fazer uma pergunta, assim, voltar num ponto pra ver se eu acho que eu tava eu acho que eu entendi de uma primeira vez de uma maneira, e agora eu acho que eu entendi direito. Só pra, quando você fala o estrarinho pra poder perceber a questão da acessibilidade estética, você começa vendo as placas táteis como só o jeito de desenhar uma silhueta, aí você sente a necessidade de ter outros elementos ali pra dar mais profundidade àquela sensação, a descrição da imagem pelo tatear. É isso? Isso. Na verdade, vale a pena até explicar de onde vem esse termo acessibilidade estética, né? Uhum. Mas a Má quer complementar, Má? Que você estava falando antes de eu... Sim, que eu estava já adiantando a pergunta do Gustavo, que eu ia concluir dizendo que, embora a gente tenha esse senso comum aí de sala escura e vai tateando alguma coisa, ou colocar uma venda para experimentar o espaço de outra maneira, que são atividades comuns que acontecem, não estou criticando, estou dizendo que é comum ver essas atividades como uma promoção de acessibilidade, de inclusão. O que a Karen propõe é uma outra coisa. Eu vou dar o quê? O meu depoimento, então, para ver se funciona. A gente estava estudando uma exposição de um artista chamado Héctor Zamora, ele é mexicano, certo? Certo. E é um artista contemporâneo. E aí, uma das obras dele, que vale a pena vocês darem uma olhada, ele cria uma fanfic, basicamente, e coloca ali, ele cria umas imagens e coloca uns zeppelins, assim, na imagem, né? E, enfim, tem a ver com uma performance, né, que rolou na Bienal de Veneza. Ele cria uma lenda urbana, uma fake news. Uma fake news, quase e até um enxame de dirigíveis invadindo a cidade de Veneza. É isso. E aí, Karen pega esse argumento e monta um dirigível onde as pessoas podiam entrar, e dentro desse dirigível existiam 2 recursos, um sonoro e um visual, fora a sensação de estar ali dentro, que era uma cabaninha, assim, né, uma coisa fechada. Então você entrava de fato num dirigível. Era um dirigível por fora, pequeno, né, em pequena escala, 2x2, assim, sei lá, do máximo, e ali dentro você conseguia sonoramente falar alguma coisa, e essa coisa tomava uma proporção sonora até virar um ruído, como se fosse um enxame, tipo o barulho do enxame chegando, tipo um Gostou da minha sonoplastia, Roseander? Esse era a sensação sonora, e havia também a proposta visual, então você podia gravar as suas mãos ali, fazendo algum gesto, e esses gestos iam tomando conta da tela até não ter mais tela para tomar conta, também na proposta de multiplicação, e começa de pouquinho e depois toma conta da coisa, né, tipo um enxame visual, assim. Então vai mais para outros lados do que necessariamente se colocar numa experiência de pessoa com deficiência, entende? Sim. Expliquei direito? Explicou direitinho, assim. Vou pegar um gancho aqui do que o Gustavo comentou e do que a Marina comentou, pode? E aí a gente faz cruzamento aqui dessa pergunta e desse exemplo. A Virginia Kastrup é a teórica que deu o nome de acessibilidade estética. Ela classificou que existem 3 tipos de acessibilidade. Existem até mais. Outros autores falam em 6, 7 tipos de acessibilidade cultural, mas ela fala de 3. Então vamos pensar o seguinte: existe uma acessibilidade que é a acessibilidade física, que tem a ver com a locomoção das pessoas. Então a gente está falando de rampa, a gente está falando de elevador, a gente está falando de piso podotátil, aquele piso do metrô, sabe? Tem as bolinhas, que tem as fitinhas, tem as linhazinhas assim. Tem a ver com essa locomoção.
Depois existe uma outra acessibilidade, que é uma acessibilidade comunicacional, informacional, ou seja, é uma acessibilidade que dá informações da obra de arte, quando ela foi feita, a forma dela. Então, é um Zeppelin, o que é um Zeppelin, qual o formato do Zeppelin, que artista que fez, quando que fez, são as informações, a comunicação daquela obra. E o que ela chamou de acessibilidade estética tem a ver com a experiência estética que você tem com a obra de arte. O que viria a ser a experiência estética? As sensações, né? O sentimento, aquilo que você tem quando você vê uma obra de arte, a tal da expressividade que eu estava comentando com vocês, né? Então ela fala que a experiência estética, por exemplo, experiência, né? Vamos quebrar esse termo experiência estética. Então, experiência é aquilo que nos atravessa. Não é tudo que nos acontece, tá? Porque às vezes a gente faz coisas muito mecânicas. Mas se a gente vive alguma coisa que nos atravessa, que nos toca, ela é uma experiência. Estética seria a qualidade dessa experiência. Então é uma experiência feliz, é uma experiência triste, é uma experiência aterrorizante, é uma experiência dramática, nojenta, certo? Então isso é a experiência estética. Estética é a qualidade da experiência. Pois muito bem. Isso tem a ver com essa expressividade da obra de arte. Eu tenho uma experiência quando eu estou diante dos girassóis de Van Gogh. Eu tenho uma experiência quando eu estou na frente de um Kandinsky, que é uma experiência que vai além da forma. Usou vermelho, usou amarelo, né, o Mondrian. São quadradinhos coloridos em preto, em cores primárias. Isso é comunicacional. A estética, ela vem da sensação que eu tenho quando eu estou na frente de um Mondrian, certo? Então, a Virginia Kastrup, ela se preocupou com essa acessibilidade estética, né? Se dentro da acessibilidade, quando a gente recebe pessoas com deficiência no museu, se elas estão atingindo essa apreciação sensorial, essa apreciação sentimental, de sensações mesmo, tá? Então, isso seria acessibilidade estética. Então, quando chega pra gente um artista, né, como o Hector Zamora, o exemplo da Marina, né, que ele fala, olha, é um enxame de dirigíveis. Se a gente fizesse um dirigível como era na fotografia, talvez a gente não alcançaria a expressividade do que é um enxame. Imagina quantas maquetes eu ia ter que fazer de um dirigível para a pessoa que não vê sentir na pele dela, no corpo dela, o que é um enxame. Então, a gente cria uma cabine onde a pessoa, dentro dela, ouve um enxame sonoro, onde o corpo dela inteiro vai ser envolvido por essa sonoridade, e quem não ouve vai soletrar, vai fazer algum gesto, alguma coisa visual que também as imagens vão ser multiplicadas como um enxame visual. Então, é uma tradução, mas entendendo que tradução é uma criação. Então, a gente parte da ideia que, para falar de acessibilidade estética com o público com deficiência visual, é necessário criar. Nós precisamos criar respeitando a obra de arte, respeitando os elementos que a arte nos traz, mas a gente precisa criar, a gente precisa traduzir, né? E porque traduzir, como eu disse, né, é uma criação, né? Você não vai traduzir literal, senão você perde a poesia da coisa, a expressividade da coisa. Então, esse é um dos exemplos que a gente realizou, que a Marina trouxe, e que foi muito bem sucedido, tanto que o próprio artista, Hector Zamora, viu e gostou muito. Ou seja, a minha pesquisa e o que eu defendo e o que eu acredito é na criação, principalmente na presença do educativo para falar de acessibilidade. Porque as pessoas com deficiência, em sua grande maioria, chegam nas instituições culturais através de agendamentos pelo educativo, né? Então, o educativo recebe essas pessoas, o educativo estuda a exposição, o educativo vai fazer a conversa, né? A troca de experiências entre público e obra de arte,
Então eu vejo nele uma potência muito grande de criação a partir da obra de arte para que o público com deficiência tenha acesso à expressividade da obra. O educativo é linha de frente do museu, então. Ah, sim. Porque, veja, quando os centros culturais, é caro você chegar nos grandes museus, é caro você chegar, né? Algumas pessoas com deficiência têm cuidadores, né? Têm acompanhantes. Então, para você sair, por exemplo, de um bairro periférico aqui de São Paulo e chegar nos grandes centros que tem os grandes museus, é caro. Ou você precisa ir de carro, ou você precisa esperar o ônibus, mas o ônibus tem que ter a acessibilidade né? Então, e vão sempre de 2 pessoas, 3 pessoas, né? Na maioria das vezes, porque ainda a cidade é muito deficiente, a cidade é deficiente, a cidade tem uma deficiência, o urbano, né? O urbanismo tem ainda muitas questões de acessibilidade física. Então chegam lá 2 pessoas, 3 pessoas. Então é caro você ir pagar um ingresso, muitas vezes, para entrar no museu, numa mesma família, de 2, 3 pessoas. Então, como que normalmente acontece a entrada das pessoas com deficiência nos museus? Pelo agendamento educativo, que muitas vezes dá o próprio transporte para o público chegar até a instituição, certo? Então, a minha defesa é essa, a minha defesa é da criação, a minha defesa é do educativo, e a minha defesa é por uma acessibilidade que seja mais inventiva, como diz a Virginia Castro. Muito interessante, menina. Eu tinha pincelado só poucas vezes, assim, essa questão da acessibilidade estética, muito porque ainda, quando a gente estuda, a gente acaba caindo no poço da neutralidade, assim, né? Tipo, que criação é uma coisa, é uma inovação, assim, né? Dentro da acessibilidade, se a gente for parar pra pensar. Criar a partir de algo, né? A partir do que se foi dado pelo artista, porque geralmente a gente foca muito em trazer essa neutralidade, porque é uma questão, né? Sempre é essa, tipo, que as pessoas com deficiência meio que é uma pauta, tipo, como trazer o que a gente tem sem trazer as nossas questões, mas não tem como, né? Muitas vezes não tem como você ser neutro, assim, é tentar o máximo possível ser, e essa questão da acessibilidade estética vai muito nisso. Como criar sem, eu não sei, é uma coisa realmente que eu não tinha ainda, esse episódio é muito importante pra mim, porque já tinha lido, já tinha ouvido falar, etc, mas eu não tinha ainda me adentrado para realmente, porque eu já sempre fui nesse campo da neutralidade, da tradução, tipo, dessa tradução tradicional mesmo, sabe? Disso de fazer uma placa, de fazer, mas não de realmente criar uma experiência estética. Isso é muito massa. Inclusive, eu só vou falar uma coisinha antes da mais rapidinho, que é muito importante, que eu aprendi com a Camila. A Camila se tornou minha consultora porque eu acredito piamente numa coisa que a Márcia Moraes escreveu no livro Exercícios de Ver e Não Ver, onde ela fala que é preciso se criar com pessoas com deficiência e não para pessoas com deficiência. Você precisa criar junto. E quando eu criei junto com a Camila, que é a minha pessoa de referência na vida, né, no trabalho, mas da vida, a Camila me ensinou que a neutralidade também afeta. A neutralidade afeta muito, né? Ela até dá um exemplo de que um dia ela foi numa peça de teatro e era uma cena de sexo rolando e o cara na audiodescrição tava falando: agora o homem pega o seio da mulher, o seio direito da mulher. Não, gente, não. Tem que ter uma intenção, tem que ter um negócio, senão você perde a experiência. Então, o que eu estou falando das placas táteis, isso também se transfere a outros recursos. Quando você cria alguma coisa com essa expressividade, vocês vão concordar comigo que é muito interessante, muito chamativo para as pessoas que não têm deficiência também. Então, aí, de fato, você cria uma coisa que faz a integração entre as pessoas. Não fica um recurso só para quem não vê, um recurso só para quem não ouve. Você faz uma integração desses públicos, e isso me parece mais interessante, mas eu entendo o que você falou, Ju, que a gente
a gente aprendeu que era importante essa neutralidade, mas agora já existem estudos falando que a neutralidade nos deixe, porque a gente precisa sentir a arte. Sim, o ideal Neutra seria detergente. o artista pensar também já, né, nesse sentido, tipo, pensar, fazer o que ele tem que fazer, enfim, seria interessante, né, e aí ele já, porque aí a gente não teria que criar nada, a gente só teria que falar, meio que pegar o que o artista quer, fazer também, não sei, vamos aí começar com esse multirão pra... Mas é muito interessante, muito interessante. Eu fiquei com uma dúvida e imagino que talvez alguns museanders também. Vocês podem falar um pouquinho mais do que é a neutralidade nesses recursos de acessibilidade? Eu consegui entender um pouco depois, assim, vendo a conversa. Mas, pelo que entendi, então, quando se diz neutralidade, tipo a linguagem neutra, né, vamos dizer assim, ter a tradução, seja visual, seja verbal, ou gestual do objeto de referência, é isso? Então, por exemplo, se eu tenho uma maquete tátil do fóssil do dinossauro, é isso, é uma reprodução daquele objeto original, não é o objeto original, talvez não, sei lá, nunca toquei num osso de dinossauro para saber a sensação, no original, né? Mas é tipo isso? Isso seria a neutralidade? Você traduzir aquele objeto central ali para como um recurso? Sem muita interferência pessoal, assim, tipo, tem um quadro vermelho. Aí eu falar, um lindo quadro vermelho. Sendo que, na verdade, é um quadro vermelho, entendeu? Eu não trazer coisas que seriam da minha personalidade ou do que eu entendo daquilo, né? E para que a pessoa com deficiência possa ter esse acesso e ela mesma construir a partir disso. Mas pensando sobre estética, sobre essa questão da acessibilidade, né, estética, é muito proveitoso criar a partir do que se tem de entendimento do artista para que a pessoa possa ter também essa experiência e todas as pessoas que, né, porque aqui a gente tá focando nas pessoas cegas, né, acho que nesse sentido, né, Sim. Tal. Dá para aplicar isso em qualquer recurso de acessibilidade. Aqui a gente, claro que eu também discordo de dizer esse quadro vermelho é lindo, porque aí de fato é uma opinião. Mas dizer que ele é vermelho, quente, como sangue, sei lá, tô viajando, mas assim, dar referências da temperatura que aquele quadro está trazendo, do peso que aquele quadro está trazendo, para além da forma, é a acessibilidade estética. Então, a gente precisa, dentro daquilo que eu acredito, né? Porque existem... que eu falo como a gente precisa, né? Não. Dentro da política de acessibilidade que eu acredito, eu acho que a gente precisa, sim, pensar com mais expressividade que seja sensorial, dessa forma que eu tô dizendo mesmo, né? É vermelho como sangue, é vermelho quente, então tem peso, tem temperatura, tem textura, tem, sabe, tudo isso dentro de um vermelho, sabe, tem toda essa expressão dentro de um vermelho, ele não é só vermelho, bom, ele é vermelho como alguma coisa, ele é vermelho que te lembra alguma coisa, ele é vermelho que te provoca alguma coisa, então nesse sentido, vale a pena dividir isso com o seu espectador, até porque eu vou falar uma coisa aqui que talvez as pessoas fiquem meio... Quem, né, defende mais a placa tátil, assim, a placa tátil também é uma invenção, ela também é uma criação, porque ela não é a obra. Então, quando eu escolho fazer alguma coisa com isopor, ou fazer alguma coisa com papel, eu já estou interferindo também é uma leitura, eu também estou interferindo na obra que o visitante cego vai tocar, entende, assim, o que eu estou mais ou menos tentando dizer? Então, é muito melhor assumir isso, é muito melhor assumir a criação, a invenção, do que buscar essa neutralidade que é meio que impossível de você passar alguma experiência estética para a pessoa, sabe? Eu posso dizer que é como se fosse uma neutralidade que está sendo pressuposta, porque, no fim das contas,
até, assim, pessoas sem deficiência têm seus próprios filtros de interpretar os elementos ali, né? Então, não sei, pensando em neutralidade geral, não existe isso, né? Então, é complexo falar. Tá se pressupondo que a gente está usando a placa tátil de exemplo. Está se pressupondo que a placa tátil é uma coisa neutra. É isso ou não? Não, mas ela é uma coisa informacional. Ela é acessibilidade. Eu não tô falando mal das placas táteis. Não. Assim. Só tô... A questão é pressupor que ela é, tipo, a partir... É como se fosse algo dado. Placa tátil é neutra, entendeu? Eu posso dizer isso ou não? Tipo, seria a representação pura do que... A representação pura, eu digo, sem nenhuma interferência de quem tá fazendo a placa tátil. Tipo, eu não vou colocar uma coisinha a mais, um negocinho a mais. Vou fazer de uma forma que seja 100% informacional, como o Karen disse, tipo, que só informe o que é o original. Tipo, que só, esse osso que você não pode tocar é assim. Aí faz, exato. Que é, como eu disse, é uma conquista das pessoas com deficiência visual. É um recurso bastante utilizado, mas que chegou hoje nas pesquisas, em tudo que a gente já ouviu, em tudo que a gente vem pesquisando, principalmente que a Virginia Castro traz, é um material, e a Camila Alves, claro, é um material que ficou limitado, né? Ele não vai além. A gente precisa ir além, a gente precisa buscar, a gente precisa parar com esse atendimento assistencialista da pessoa com deficiência, de um atendimento infantilizado da pessoa com deficiência. A gente precisa, né, dizer, coitadinho, vem aqui que eu vou te explicar, olha, lá em cima é assim, aqui embaixo é assado. Então, essas descrições, esses tratamentos, eles estão à beira aí de um capacitismo, né, que a gente fala que é esse preconceito de que a pessoa com deficiência não é capaz de. Então, é um capacitismo, né, não beira um capacitismo, mas é capacitista, né, um tratamento feito dessa forma. Então, quando eu crio, eu abro o caminho para que criem também a partir de mim. Então, o artista cria, eu vou lá, respeito os elementos que ele trouxe, respeito o contexto que ele faz, eu faço um outro objeto que traduz muito do que ele está falando, e aí, a partir disso, as pessoas com deficiência podem interagir, podem sentir o corpo delas vibrando, sentir o corpo delas sentindo temperatura, textura, como eu estava falando, sentir esse vermelho. Então, eu preciso ir para o corpo para sentir esse vermelho, e então eu contribuo, aí sim, eu contribuo com a experiência estética da pessoa. Possibilitando que ela crie também depois que ela vivenciar alguma coisa junto comigo. E é muito legal como esse tipo de abordagem meio que subverte uma questão que é a do tato ser muito não aceito, né, dentro dos museus. A gente não toca, não pode tocar em nada. Assim, um curador, ele pode fazer o que quiser com o objeto, tocar até sem luva, mas o visitante não pode tocar, por exemplo, né? E vai além da conservação, vai além de tudo isso, é uma questão muito também, historicamente, eu não lembro qual filósofo, mas ele colocava, tipo, o tato como um dos últimos, um dos últimos, assim, respeitáveis sentidos, assim, a visão, tanto que, por isso que hoje a gente tem a visão muito, por isso que obras de arte são pra ver, né, e o olfato, assim, são mais pra ver, de fato, do que pra se tocar. Então, é uma questão historicamente mesmo construída, né, e isso subverte um bocado, assim, porque não ser tipo assim, vai além, não sei, tipo, sim, a gente pode também fazer o toque, mas a gente vai usar todos os sentidos, então, não só, porque o toque só vai pro material tátil, não, no material tátil você pode, no resto não pode tocar, mas aqui você pode tocar, tipo, a gente acaba tirando um pouco essa diretiva do toque só onde pode, tipo, porque onde não pode, e por quê? Quem tá dizendo que outros lugares não pode, sabe? Porque na obra de arte, de fato, não pode. Não porque pode. O toque, que é um dos principais jeitos de uma pessoa com... existem vários, né? Mas é uma das formas que pessoas cegas têm pra perceber o mundo à volta. Não pode naquele objeto, mas naquele aqui que eu tô te dando, pode, sabe? Tipo, ela pode ter outros tipos de... Conservadores restauradores vão à loucura agora. Não, é... Vão à loucura. Mas você sabe que é um ato... tem um texto
texto que é do Carijó, Magalhães e Almeida. É um texto que vocês encontram fácil na internet, que chama Acessibilidade Tátil, de Carijó, Almeida e Magalhães. E eles falam sobre essa proibição do toque. E eles falam justamente, Ju, que é um posicionamento político. Então, se você quiser implementar um programa de acessibilidade dentro da sua instituição cultural, você tem que ter muito claro qual que é a política que você vai aplicar. A sua política vai ser do toque? Maravilhoso. A sua política vai ser da negociação? Umas tocam, outras realmente não vai dar. Beleza. Ou a sua não tem o toque. Então, é uma escolha. Por isso que quando a gente fala em escolha, a gente fala de política. Então, também é lembrar disso, assim, né? Acho muito importante isso que você está falando, mas o pessoal aí de conservação não precisa ficar com raiva da gente. A gente só está dizendo que, olha, em algum lugar, em algum momento, em alguma instância aí, o quanto é relevante que o visitante toque a obra, principalmente se ela for uma escultura, né? Se ela for uma instalação, quanto isso vai fazer diferença para a fruição dele, né? Aí é esse momento que a gente puxa o saco do Museu de Ipiranga? É esse momento? Eu ia comentar algo sobre, mas também lembrei da Pinacoteca na exposição anterior. Eu não sei como tá agora. Eu fui, mas não lembro. Tinha uma parte ali que o educativo, junto com a equipe de restauro e conservação, eles fizeram uma curadoria de esculturas que poderiam ser tocadas. Então não era réplica, né? Eram as originais que estavam ali disponíveis. E aí os educadores acionavam aquele espaço nas mediações de alguma forma. Inclusive, eu tenho histórias muito legais com os idosos lá, era muito engraçado. Mas sim, o que o Gu disse do Museu do Ipiranga, eu tive a sensação com essa exposição nova de que eu consegui, eu não sei nem explicar, eu tive a sensação de que a minha frontalidade com os quadros foi rompida. Então, às vezes eu até ficava meio tonta, assim, porque parecia que eu conseguia entrar no cenário do quadro, entre aspas, sabe? Ou como se tivesse aquela tipo cena de filme que o quadro sai e abraça quem tá olhando ele, assim, ou se sobrepõe a ele, não sei. Eu tive essa sensação porque a nova exposição do Museu do Ipiranga tem um monte de recurso tátil. A maioria, pelo menos, é tátil, né? Tem alguns que são cheirinhos, mas a maioria é tátil, né? Então tem textura, tem objeto, tem de tudo quanto é coisa, né? Lá no terraço eles tentaram fazer de forma tátil a visão que você tem do terraço, né? Eles colocaram uma foto daquela visão que a gente tá tendo ali no terraço, do entorno do museu, e foram criando relevos assim em cima da foto para você ter a sensação do, né, tipo, através do tato, ter uma noção de profundidade. Bem legal. Eu não sei como é que mas, né? Pode falar, Gu. Não, você falou que eu não sou uma pessoa cega, então eu não sei se adianta ou não, mas eu acho que pelo menos a tentativa, né? Sim, mas eu acho que vale a pena falar que, embora esses recursos táteis compondo a exposição do Museu do Ipiranga sejam muito legais e eu tenha sentido isso, eu ainda não acho que seja a proposta da acessibilidade estética, entende? É diferente. Não é, por mais que eu tenha sentido algo mais que tátil, mais que informacional, não é a mesma coisa. E aí eu queria ver, Ká, se você topa contar a experiência da exposição da Patrícia Pitinini. Claro. Que eu não vivenciei, mas as histórias que eu ouvi sobre o que vocês criaram lá é muito legal. Eu acho que só fazer um comentário, eu acho que do Museu do Ipiranga, né, é um trabalho muito bem feito, né, de fato, mas eu acho que está na linguagem dessa acessibilidade comunicacional mesmo, por ser um museu histórico, onde as informações são muito importantes. Entende? Então, por isso que eu estou dizendo, assim, vai muito
do seu museu, da sua instituição, vai muito daquilo que você quer focar, daquilo que você quer trazer. A estética não é melhor que a comunicacional, né? Que as coisas que a gente está propondo não é melhor que a placa tátil, é o que você quer. O que você quer? Você quer informar? Você precisa fazer uma maquete. Você quer passar a expressividade do quadro? Não faz uma maquete que não vai chegar lá. Vai passar a informação. Estão dando para entender assim o que eu estou tentando dizer? Agora, com relação ao exemplo que a Má falou, a gente estava numa exposição no CCBB de São Paulo de uma artista australiana chamada Patrícia Piccinini, e ela trabalhava todas as esculturas hiperrealistas dela, e bem hiperrealistas mesmo. Seres híbridos, meio bicho, meio gente. Vocês já assistiram aquela série Sweet Tooth? Não assistiu? A Ju assistiu? É um menininho Sim. que ele é meio cervo. Ele é meio cervo, meio gente, assim. Então, a Patrícia Piccinini é meio que nessa pegada, assim. Você tem um bebê criança, mas o nariz é de um morcego. Tá lá o nariz dele. Fora já teve no CCBB essa exposição. Sim. Eu fui, eu tenho aqui. Pronto. Já fui. Pronto, é sobre isso. Então, além disso, ela trabalha muito com essa questão da fecundidade, do gerir, do gestar. Então, ela fala sobre barriga de aluguel, sobre, por exemplo, ela faz uma escultura com relação a uma família, uma mulher indiana que deu à luz a gêmeos, e aí uma família australiana só adotou um, deixou o outro bebê. Então ela pega esses casos muito falando sobre essa fertilidade. Aí tem um outro vídeo dela que é uma mulher que dá à luz a 7 porquinhos, assim. Então ela brinca com essa mutação genética que acontece dentro do útero. Então tudo parte desse útero. Que útero é esse? Que lugar é esse onde gera essas mudanças? Né, aonde se nasce e aonde se modifica. Então a gente criou, de vez de fazer uma maquete tátil da obra, que a gente nunca ia conseguir fazer porque elas são hiperrealistas, vocês vão de convir comigo que a gente não chegaria e ia ficar horrível. Não dava para fazer uma maquete da escultura da Patrícia Piccinini, assim, literalmente não dava, assim, é muito real o que ela faz. A gente não tinha essa habilidade. A gente fez um útero. A gente, num espaço de 6 metros quadrados, a gente puxou uns tecidos, claro que com a ajuda de parceiros da cenotecnia, né, cenotécnica, fizemos um canto vermelho, um acolchoado, você chegava, relaxava, se sentava, era pequenino, era aconchegante, era quentinho, e tinha um som. O som era um chiado, coração batendo, e um sonzinho aquoso. Bum, bum, bum. Exatamente o que o bebê ouve quando ele tá no útero. E aí é muito interessante porque as pessoas podiam entrar de 2 em 2, assim, e eu me lembro muito de uma mãe que entrou com a própria filha e elas ficaram, assim, as duas, de uma forma fetal, assim, se abraçaram, tiveram aquele momento, e o educador sempre junto, e o educador perguntava, né, o que você gostaria de mudar em você? Porque a gente estava falando de mudança que acontece no útero. Então, tudo isso é baseado, é uma mediação junto com o educador está sempre junto, e aí saíam as coisas mais diversas possíveis. Então, acho que com esse exemplo, espero que tenha ficado um pouco mais claro do que a gente está falando. Isso. A artista, inclusive, viu a obra, ela viu essa obra, olha, ela viu o útero e ela ficou encantada e ela falava amazing, 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 e ficou muito feliz, e a gente também ficou muito feliz porque o público gostou bastante. Eu acho essa experiência muito incrível. Eu sinto de não ter podido ver. Não sei o que sei lá, eu não vi. Ela foi falando aí, eu fui lembrando. Eu fui. Fui 2 vezes. Que legal. Que máximo. Que legal. Eu acho que esse exemplo, né, a gente consegue ter a dimensão da diferença entre os recursos de acessibilidade de uma exposição e um espaço multissensorial. Ambos têm propostas, né, de acessibilidade que evidenciam escolhas, tão somente, né? Escolhas de como aquelas informações / sensações foram escolhidas. Escolha de
como as coisas foram escolhidas para serem externalizadas, né, em prol aí dos entendimentos múltiplos. Eu acho muito, muito legal essa proposta. Fica aí uma pergunta para a gente pensar, não precisa responder, ou pode responder agora, aí eu cutucando. A gente estava falando que a escolha do Museu Paulista reflete ele ser um museu histórico, né? E já pensou criar um espaço multissensorial para um museu de história? Tipo, qual seria a escolha de que sensação, de quais sensações representar ali no museu de história? A depender do museu, pode ser um espaço triste, né? Era isso que eu ia perguntar, não isso, mas eu ia falar, será que isso aí não é, né, essa concepção não é mais uma questão para ser aplicada ou que está sendo mais aplicada na arte contemporânea, sei lá, porque eu pelo menos os exemplos que foram dados eram arte contemporânea, né? E será que não tem mais espaço, talvez, na arte contemporânea para aplicação ou qualquer lugar é lugar? Eu acho que qualquer lugar é lugar. A gente já fez para mediar pós-impressionismo, que eram pinturas de pontilhismo, sabe aqueles quadros feitos de pontinho, 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 pontinho? A gente fez uma grande parede de pontinhos, que é uma parede de pin press, onde você, de um lado, você empurrava uns filetinhos assim coloridos, e do outro lado saía o desenho certinho que você queria fazer. Então é uma grande parede tátil, corporal, que mediava o pontilhismo, né? A gente mediou Picasso, a gente já mediou o próprio Mondrian, que eu comentei aqui. Então, assim, claro que a arte contemporânea, ela de fato, ela é maravilhosa, né? Pra gente viajar. Mas a gente trabalhou, sim, já exposições de arte de vanguarda, né? E também trouxe resultados, assim. São mais desafiadoras, porque é pintura, e aí a pintura é a pintura, né? É feita para vidente. Não adianta que aquilo é feito para vidente. Então você precisa trazer isso de uma outra maneira, mas é possível. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu fiquei pensando depois que a Mari falou sobre ambientar um museu de história. Fiquei imaginando lá no Museu do Ipiranga a gente pegar o salão nobre que tem um quadro Independência ou Morte, colocar um sonzinho de brisa batendo no mato e cheiro de cavalo. Cheiro de amigo, desculpa a palavra, mas é cheiro de caganeira. Uma coisa assim, um cheiro de esgoto, Olha, pode ser interessante. Vamos ambientar. Não, uma sala cheia de lama, assim. Pisar na lama, tirar o sapato e pisar na lama. Aí deixa com a conservação e restaurou louco, você faz bota um plástico assim, faz um riachozinho com água batendo. Nossa. É isso, dá pra pirar. Eu acho que é isso. Se transmitir o que o quadro queria, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não é o que o artista, a gente entende, o que o museu principal. Gente, trabalhar em museu é uma responsabilidade que eu não desejo pra ninguém, porque, poxa vida, tudo tem que pensar, que saco isso. Não, mas o que o artista quis, o que a gente quer dizer com isso, qual que é o nosso consenso. É realmente muita responsabilidade, mas é muito bom a gente saber que a gente pode partir sempre da participação mesmo, né? Do conjunto, de realmente pensar junto, e eu acho que é aí o nosso principal motorzinho, né? Porque muita responsabilidade pra uma cabeça só, pra uma pessoa só pensar, por exemplo, né? E pra finalizar a parte do Ipiranga, a gente coloca o Marcos Pasquim e o dia todo falando Independência ou Morte. Meu Deus do céu. Não vou do seu museu não, Gustavo, desculpa, mas se você for aí brincadeira. Mas vocês sabem que no Sesc Guarulhos a gente fez um caminho de terra que desembocava assim num negócio que tinha água, e as pessoas saíam com lama do pé, e isso dentro da expografia da exposição, para mediar as fotografias do Sebastião Salgado falando de Serra Pelada. Vocês sabem essa história? São aquele formigueiro humano, né? 50 mil homens vão pro Pará, pro sudeste do Pará, para achar ouro numa mina de ouro lá. Então eles ficam todos enlameados, suados, com terra, com o pé sujo, com o corpo sujo, tudo enlameado. A gente
fez isso e a gerência permitiu. E é um espaço cultural, é um espaço positivo. E foi muito lindo, assim. Então, às vezes, a gente também... As coisas estão mudando, galera. As coisas estão se abrindo, assim, devagar, mas a gente, se a gente tiver um bom embasamento do porquê que a gente está fazendo, vale a pena lutar. Durmam com essa, Museanders. Eu adorei isso. Adorei mesmo. E acho que a gente está caminhando para o fim, né, da nossa conversa hoje. Muitas perguntas polêmicas sobre acessibilidade, os formatos, as escolhas, muito interessante. E como você disse, as coisas estão mudando e geralmente as mudanças elas vêm acompanhadas de divergências, né, de possíveis críticas ou alguém metendo o bedelho, sei lá. E você já lidou com algum tipo de situação na sua história, na sua prática, assim, alguma divergência em relação ao seu trabalho? Você comentou, né, que a academia questionou se o seu trabalho era acessibilidade ou processo artístico, enfim. Exato. Sempre, né? A vida... Por isso que eu falo que é uma escolha política, né? Fazer um programa de acessibilidade é você escolher coisas, escolher caminhos. De preferência sempre junto com alguém com deficiência, né? De preferência não. Sim, sempre. Tem uma pessoa com deficiência do lado, né? E com o mesmo peso de decisão que o seu. Acho que isso é importante dizer. Famoso nada de nós sem nós, né? Exato. E sempre, mas engraçado você perguntar isso dessa divergência, porque você mesma comentou, né? A academia foi onde eu encontrei mais divergência, porque na prática, fazendo, os artistas sempre gostaram muito de ver as suas obras ganhando esses outros elementos sonoros, visuais, né? Nunca foi um grande problema das experiências que eu tive, ainda bem. Mas na academia eu fui muito questionada se isso que eu estava propondo era uma coisa de criação artística ou se era realmente para acessibilidade. Mas aí a gente vai com jeitinho, a gente vai devagar e a gente vai defendendo aquilo que a gente acredita, porque é como eu disse, né, algumas coisas a gente vive num mundo visiocêntrico, né, onde a visão é o centro do mundo, assim. Então, para você sair disso, é necessário muita criatividade. Vocês vão de convir comigo. Então, entender isso de uma forma... porque do outro jeito, do jeito que a gente está fazendo, tem a sua potência, mas tem o seu limite. Então, vale a pena criar, vale a pena botar a cara, vale a pena tentar fazer, se não der certo, refazer, e sempre ter uma pessoa com deficiência visual do seu lado, porque é ela que vai balizar o quanto ela está compreendendo da obra e o quanto ela não está. E se puder ter as duas coisas, as maquetes tátil, as audiodescrições e esse material multissensorial, aí fica lindo, porque aí a pessoa também, enquanto espectador, tem o direito de escolher qual caminho ela quer seguir. Aí hoje eu quero entender melhor o Mondrian, beleza? Hoje eu tô a fim de curtir o Mondrian, então vai pro espaço sensorial. E assim, e por aí vai. Não sei se respondi a pergunta, mas... Sim, total. E me fez pensar algo sobre as próprias pessoas com deficiência, né? Como somos pessoas sem deficiência que criamos esses recursos, né? De uma maneira mais adequada com a pessoa com deficiência, mas também existem recursos que são criados sem as pessoas com deficiência, né? A gente acaba excluindo a diversidade da própria deficiência. Então, não existe uma receita para a pessoa cega, uma receita para a pessoa surda, uma receita para a pessoa XYZ. Quanto mais recursos e opção as pessoas tiverem para fruir disso, é o ideal mesmo, né? Que nem a Karen falou. Uhum. E também isso entra muito no que a gente entende como acessibilidade universal também, né? Porque eu acho que acessibilizar universalmente, ou seja, para todas as pessoas, de fato, com as suas deficiências em suas diversas
formas, sem deficiências, enfim. Melhor, porque eu entendo muito a acessibilidade como a garantia do direito de escolha, sabe? Pra mim, inclusive tem no meu TCC, tem essa frase que, tipo, pra mim é isso, é você fazer sua parte pra que as coisas, pra que a lei seja, tá ligado? Pra que a lei também esteja sendo cumprida, mas assim, que todas as pessoas que existem tenham direito de escolha. Assim. A autonomia e garantia dos direitos, né? Exato. E eu só queria dizer que a única academia que presta é a que tem leg press. Pronto. A academia dá um trabalho, gente. Já diz o Luigi, é muito mais fácil você fazer um doutorado que você meter o shape. Poxa vida. Não sei. Não sei. Eu não tô conseguindo nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Meter o shape e manter é muito difícil. Não tô conseguindo nenhum dos dois, então eu vou ficar bem caladinha por aqui. Mas, de fato, as crises entre a teoria e a prática, elas são muito presentes, né? Sim. Ainda mais quando a pessoa tem trajetória mista, né? Tipo, vem da prática para a academia. E eu me identifico com a Karen nisso, de ter esse... Tipo, ter que explicar certas coisas certos olhares, certos modos de pensar que vem da prática. Quando a gente tenta transpor isso para a academia, a gente é alvo desses questionamentos. Tipo, a academia naturalmente já questiona, né? Feita para. Mas aí tem que usar muita criatividade. E eu acho que eu queria encerrar, que eu não sei se a gente está indo para o final já, mas dizendo que se tiver educadores ou pessoas que trabalham com acessibilidade, né, ouvindo a gente, que eu acredito que tenham, de onde partir, né, para criar essas coisas, né, do que a gente efetivamente está falando. Então fica uma dica aqui, que foi como eu venho trabalhando com os educadores que estão ao meu lado. Assim. Parta da potência, não da falta. A potência está no corpo todo. Então não importa muito o que a pessoa não tem, parta do que ela tem, que já é suficiente. Então, pensa na corporalidade, pensa nesses espaços multissensoriais ou nesses objetos mediadores que atendam ao corpo. Então, vai ser uma vestimenta, então vai ser um espaço imersivo que eu entro dentro, então vai ser um objeto um tapete que eu posso deitar, que eu posso me esticar, vai ser um puff que eu vou com o meu corpo inteiro, saio se eu sou usuário de cadeira de roda, eu entro lá dentro. Então, sempre parta do corpo e do que você... E faça uma escolha, faça uma curadoria educativa mesmo. O que você quer mediar dessa exposição? O que você quer mediar desse quadro? Escolha e pense na corporalidade. Aí não vai ter erro, vai dar sucesso. Eu não sei o que dizer. 100% anotado, 100% anotado. 100% anotado. É incrível isso. Não, sim, estou sem palavras. Foi um minutinho de silêncio para a Marina na edição, porque ela está impactadíssima. Eu não sei o que fazer agora. O que a educadora faz quando ela não tem reação? Ela acolhe a emoção e é isso também. Pergunta pro outro, o que você acha sobre isso? Joga pro próximo. O que vocês acham sobre isso, museanders? Museanders. Coloque seus comentários aqui embaixo. Vou botar essa frase na aplicação do episódio, lá no balãozinho. Deixem seus comentários. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar com essa frase e pensar a partir da potência e não das ausências. Enfim, durmam com essa número 2. Já teve uma outra. Durmam com essa número 2. É isso, caros museanders. Vocês não estavam preparados para essa, eu aposto. Eu tampouco. E que bom, eu gosto de ser pega de surpresa e aprender sempre, porque a gente sempre está em processo, né? É importante lembrar disso. Vamos para as nossas indicações? Posso começar? Eu tenho uma indicação que, já que estamos falando de Camila Alves, fica o convite, Camila, venha conversar com a gente. Tem um pequeno texto dela que eu li há
alguns anos, que está naqueles volumes das mediações acessíveis a instituição que compilou esses textos, vídeos, áudios, foi o Tomiotaki. Tem PDF, enfim, eu tava fuçando o site agora, tá bem interessante. Eu não lembro a versão, porque tem a versão anual, mas eu posso dar uma conferida aqui, só um minuto, que eu tenho a versão física do livro. E eu tenho o texto, né? É bom pegar o nome, né, do texto para indicar direito. Enfim, indico o livro todo, né? Falando sobre acessos de acessibilidades. O texto da Camila se chama Palavras Produzem Sentido. E aí ela vai construindo aí uma imagem na sua cabeça, usando o sentido das palavras. É muito legal, é muito bom. Essa é a minha indicação. Desculpa, eu fiquei devendo o ano, né? A edição do ano... Just a moment. 2018. Mediações acessíveis. Quem mais? Gu, indicações? Eu tenho, aproveitando aqui que a Karen falou sobre a exposição que teve no Sesc, sobre o Sebastião Salgado, vou recomendar aqui a página no Instagram do Sebastião Salgados. São os melhores memes em preto e branco. Você vai lá no Instagram, Sebastião Salgados. É muito bom. É um print do it em preto e branco, assim, com memes. É maravilhoso essa página. Agora, a parte séria, eu queria indicar aqui pra vocês, tem um vídeo do Manual do Mundo recente, que é ele falando sobre o chat GPT, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Quem não conhece o chat GPT é o que você vai lá e escreve, me faça um texto falando sobre acessibilidade em museus. E o chat, ele vai procurar, o robozinho vai procurar em várias páginas da internet, várias informações e vai escrever esse texto para você. E querendo mostrar a capacidade do robô, o Manual do Mundo pega a prova do Enem do ano passado e faz o robô fazer a prova, para ver com o tanto que ele acerta. E achei interessante, foi tipo assim, eu não tinha me ligado isso antes, mas foi num vídeo que eu percebi que existe uma prova, a mesma prova do Enem, só que uma prova adequada para pessoas cegas, que ela tem a descrição das imagens, né? E é interessante eles copiando a descrição que é feita pelas pessoas que produzem a prova, a descrição das imagens, e tentando descrever pro robô, porque o robô não tem olhos, então o robô precisa ler a informação para poder descrever. E o robô, ele praticamente quase todas as perguntas que tinham uma imagem com a descrição, o robô não conseguia interpretar, sabe? Então, se o robô não interpreta, eu acho que, né, é complicado. Mas, então, eu achei bem interessante essa parte do vídeo, então tá lá no Manual do Mundo, é chat GPT. E tem essa parte que eles tentam traduzir a imagem, pegando a descrição da imagem, da própria prova, colocando lá no robô, pro robô tentar entender o que tá acontecendo ali naquela imagem. Essa é a minha indicação, e tem mais uma que eu fui rever, é um filme que eu fui rever por conta do nosso último programa que a gente soltou ao ar, né, tipo, tendo em consideração que hoje é dia 6/3, o último programa que a gente soltou, que é o filme Intocáveis. É um filme maravilhoso. Assistam. Só vou jogar isso aqui. Intocáveis, assistam. Karen, tem alguma indicação pra gente? Já que falamos de Camila Alves, eu sempre vou falar do livro dela, E Se Experimentássemos Mais? Um manual não técnico de espaços culturais. Acho que é uma coisa assim. Eu quero. Por favor, muita coisa que eu falei aqui, eu aprendi com ela. Então fica a dica. Andem com as pessoas certas que vai dar tudo certo. E será uma honra se um dia ela vier gravar com a gente, né? Vamos aí estruturar isso. Mandou o zap. Mandamos. Eu não tenho indicação específica de livros nem nada. Eu olhei aqui minha cabeceira. Tinha alguma coisa que eu já não tinha indicado, que seria interessante pra hoje, mas eu acho que a indicação é mais realmente da gente pensar fora, né? Do que a gente consegue só, assim, pensar fora da nossa visualidade, pensar no nosso corpo inteiro como potência, como Karen disse. Tipo, a gente mesmo, né? Nós como atuantes dentro da museologia, eu acho que quanto mais a gente entendeu
que a gente pode fazer com o nosso corpo, mas a gente vai também entender um pouco mais da totalidade dos corpos, assim, que são diversos, e a gente nunca vai saber a potência de cada um, mas a gente pode tentar fazer o mais diverso possível, né? É isso. Incrível, gente. Eu estou agradecidíssima e muito feliz de ter participado dessa conversa. Que bom, sempre dá um quentinho no coração. E agradeço de novo e imensamente a participação da Karen, como sempre, compartilhando muito mais do que eu poderia imaginar. Só agradeço sempre e, enfim, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Eu que tô agradecida e feliz de ter participado. Espero não ter ficado muito confuso, muito bagunçado, mas espero de todo o coração que vocês tenham gostado como eu gostei. Eu tô muito feliz. Obrigada, gente. Sucesso pra vocês. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, que a Ju gostou, que o Gustavo gostou. Eu adorei isso. Gustavo gostou. Agradeço o Gustavo por que esse gostou. episódio. Gostoso demais, eu que agradeço. Eu que agradeço e eu queria só jogar no ar aí, quem, sei lá, Miss ou algum outro museu que for fazer uma exposição sobre Monet, que tal a gente fazer uma pontinha de madeira, fazer um laguinho, umas plantinhas, né, Monet, olha aí, ó, né. Gustavo entendeu tudo. Vou embora Já tá feliz. Tá Ele entendeu tudo. Tá Ele entendeu aplicando. tudo. Eu agradeço imensamente a minha deusa, diva, ruiva acobreada, Juliana. Pensei que você ia falar Beyoncé, mas eu falei, a Beyoncé nem tá aqui, garoto. O que tá acontecendo? Eu que agradeço, mas eu que agradeço mais uma noite, mais um episódio de Karen. Muito obrigada por ter se disposto para vir falar com a gente sobre isso, ter aberto mais os meus horizontes dentro da sociedade. Eu vou lá aplicar muita coisa e a gente vai continuar em contato mesmo para ver como que isso vai sair da bolha muito, né? Tirar de bolha Sudeste, Sul, trazer para Nordeste e vamos ver o que acontece. Obrigada, Museanders, por também estarem aqui até agora. É isso, assim termina o nosso episódio de hoje, Museanders. Ficamos por aqui, nada sobre nós sem nós, e a acessibilidade e o museu seguem vivos. Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!